Vamos falar de saúde mental mais um pouquinho? Estava aqui na aula com o pessoal, com a turma de liderança, falando sobre saúde mental, e me deu vontade de compartilhar com você alguns temas que são bem interessantes que a gente trouxe aqui. Então, eu vou compartilhar a apresentação que eu estava fazendo, só para a gente poder trabalhar alguns assuntos e para a gente refletir junto para ver como que esse assunto é sério, é importante, e a gente precisa dar uma atenção maior a isso. A gente viu aqui que 38% das doenças, dos afastamentos do INSS, 38% a causa é saúde mental. Olha que epidemia nós estamos vivendo realmente e o quanto que a gente precisa dar atenção a isso e o impacto que isso tem na nossa vida, na empresa, nos resultados e na nossa família, em nossa casa, na nossa vida social, isso acaba impactando como um todo. E as doenças mais comuns nesse CID de saúde mental estão aqui, ó. Ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, dependência química e a síndrome do burnout. E olha esses dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil alcançou o primeiro lugar no mundo em nível de ansiedade. Primeiro lugar no mundo. Nós somos o segundo lugar no mundo em nível de estresse. A gente só perde para o Japão. Isso aqui é diagnóstico, isso aqui é dado, é fato. E em relação à depressão, durante a pandemia nós alcançamos o terceiro lugar, mas hoje, em relação a diagnóstico de depressão e afastamento, nós temos o quinto lugar no mundo. São dados extremamente importantes, especialmente para nós, brasileiros, que somos conhecidos mundialmente como o país da alegria, da festa, da diversão, do sol, do mar, do carnaval, mas nós somos uma sociedade que estamos adoecendo, que estamos adoecidas, e a gente precisa dar uma atenção muito especial a isso. E é interessante a gente perceber que foi uma das coisas que a gente trabalhou, e como a gente estava trabalhando com os líderes, a gente precisa ter essa atenção, porque a doença mental, né, a questão de saúde mental, ela é uma questão muito individual, e ela é invisível. Quando a gente quebra um braço, a gente corta um braço, a gente está com um tumor, uma gastrite, isso é visível. A gente vê um diagnóstico, a gente vê, a gente consegue enxergar. A gente vê uma ferida, a gente enxerga a ferida. Mas a dor mental, ela é uma dor na alma, ela é uma dor nas emoções, a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir. E o sentimento é diferente de uma pessoa para outra. Tem uma escala que é feita, e eu quero me comprometer aqui com você, caso você tenha interesse, uma escala para ver como é que está o nosso nível de depressão, ansiedade e estresse, que são as três causas que mais acometem o Brasil, né, hoje, e dentro também das empresas que causam afastamento. Caso você tenha interesse, esse aí é o meu Instagram, manda uma mensagem no Instagram que eu vou te passar esse teste para você ver como é que está o seu nível, se está leve, moderado ou severo em relação a esses três pontos. São 21 temas que a gente vai abordar, são 21 perguntas, e tem uma questão que é muito importante aqui, que eu quero validar com você, e o meu compromisso com você em relação a isso, e a minha preocupação é, não use esse teste como um diagnóstico, ele é apenas um indicador. A situação que você está vivendo no momento, ele vai avaliar a sua última semana. Então, o ter dado alguma, você está com alguma preocupação, está com alguma coisa que te deixou triste, isso pode interferir no seu resultado, mas sabendo que isso não é um diagnóstico, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um profissional na área de psicologia responsável que possa fazer esse teste junto com você e acompanhar junto com você, porque não é só o teste, tá? Tem outras questões que são importantes também para poder chegar a um diagnóstico se você tem ou não tem determinada questão de saúde mental, tá bom? E aí ele só vai avaliar esses três pontos. Se você tiver interesse, me pede aqui que eu passo para você o teste, mas com essa ressalva extremamente importante. Aqui são alguns sintomas mais comuns, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque não é esse o caso, mas só para você ver, depois você vê com calma alguns desses sintomas. Se você tiver mais de 2 desses sintomas aqui, já é um sinal, de 2 a 3, já é um sinal aí um sinal de alerta para você ficar atento, dificuldade de concentração, perda de memória, a gente tem botado muita culpa na Covid, né? Mas está comendo muito queijo, mas na verdade pode ser uma questão também de saúde mental, tá?
E o mais grave de todos, esse aqui, o desejo de morte. A gente está no mês de Setembro Amarelo, que é mês de prevenção ao suicídio, e o suicídio em si é aquele desejo de morte ativa, ou seja, quando a pessoa ela deseja tirar a própria vida, e o passivo é aquele, sabe, que eu não queria acordar, o desejo de não acordar mais, né, de ficar dormindo. Então, o desejo passivo é esse de você desejar morrer, mas sem você desejar tirar a sua própria vida. E, assim, uma coisa que é interessante aqui é o resultado de um vídeo que eu passei para a turma, mas um vídeo bem forte, bem impactante, em que no final ele fala assim, minimizar o problema, minimizar o assunto só aumenta o problema. E não tratar uma questão de saúde mental pode ter uma consequência devastadora na sua vida. Então, é algo muito sério e a gente precisa levar isso a sério e precisa trabalhar, a gente precisa expor isso. Você precisa pedir ajuda, você precisa se identificar, você precisa se observar, porque quanto antes você conseguir identificar isso, melhor para você, melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Aí aqui são as causas, as principais causas, que eu também não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas pressão social, pressão financeira, medo de perder o emprego, a demanda versus capacidade, aqui a gente trabalhou bastante aqui com a liderança isso, questões ergonômicas mesmo, como eu estava voltado muito para a questão empresarial, de questão corporativa, então a gente vê muito como que a nossa jornada é inflexível, a situação de iluminação, quanto que isso interfere na nossa saúde mental, porque um ambiente agradável, o ambiente tóxico, o quanto que isso interfere na nossa produtividade. Invasão de privacidade, trabalho sem significado, gente, isso aqui é terrível, e assédios. Tem um ponto também, aí a gente começa a trabalhar a questão de assédios aqui também, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas tanto assédio moral quanto assédio sexual tem uma questão devastadora para a empresa, para quem sofre o assédio, e isso aqui a gente precisa, o líder e as pessoas precisam ter um olhar muito importante para isso, então fale, é importante você falar, e aqui é um dos pontos, né, que eu quero trazer, o que é que você pode fazer por você hoje, esse aí a gente finaliza o treinamento, finaliza a aula com essas observações, né, e primeiro ponto é se observar, segundo ponto é ampliar a consciência de que nós somos um ser integral, eu trouxe até um exemplo que eu trabalho aqui no meu livro, que é de que nós somos os seres integral, nós somos um ser sistêmico. E aqui tem bem explicadinho cada um dos pontos, cada um dessas nossas dimensões de acesso, com atividade, com tudo bem interessante, para a gente ver como nós estamos em cada um dos nossos aspectos. Na nossa saúde física, é extremamente importante, nossa saúde mental, emocional, social e espiritual. É um conjunto. Todas as áreas da nossa vida precisam estar apontando para uma única direção. Se eu estou muito bem, eu estou indo para a academia, eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou cuidando, mas se as minhas emoções estão abaladas, ela pode desestabilizar tudo. Ela pode abalar, inclusive, a minha saúde física, que eu estou bem, entre aspas, né? Então, a gente precisa ter consciência dessa nossa integralidade. Então, caso você tenha interesse também, me peça também essas atividades, que tem umas atividades bem interessantes aqui para que você possa fazer, como é que está o seu relacionamento, como é que estão as pessoas que estão ao seu redor, como é que está o ambiente que você está inserido, se esse ambiente hoje é propício para você, se a empresa que você trabalha hoje ela te faz bem, ela te faz mal, como é que você acorda para poder ir trabalhar? Então, são reflexões que são importantes e que isso está afetando diretamente aí no seu dia a dia, no seu desempenho. Autoconhecimento, extremamente importante, o que é que me faz bem, o que é que me faz mal, entender que a gente precisa colocar limites, tanto físico quanto emocionais, autorresponsabilidade, eu trazer para mim a responsabilidade, por exemplo, a gente vê aqui muitas questões dessas, são questões físicas mesmo, são questões hormonais, de doenças, que a gente precisa ser tratada com medicamento, mas creia no que eu estou te dizendo, muita coisa é escolha, e eu preciso me responsabilizar por isso, o que eu tenho escolhido escutar, o que eu tenho escolhido, aonde que eu tenho escolhido trabalhar todos os dias, o que eu tenho escolhido assistir na televisão ou não assistir televisão, tem muita coisa que são escolhas. Qual é o ambiente que eu tenho escolhido estar, as conversas que eu tenho escolhido participar. Então, a gente precisa trazer para a gente também a responsabilidade. E muita coisa você vai ver, muita coisa aqui, pode se contar que 80% da questão da nossa saúde mental a gente tem escolha.
20% são questões físicas, muitas vezes genéticas, mas nós temos aí uma gama de 80% que é responsabilidade nossa. Então, é preciso ter consciência disso e colocar isso também em vista. Outra questão importantíssima, que eu gosto muito de trabalhar, esse livro de pesos. Uma das coisas mais pesadas que tem, eu digo que é a culpa e a mágoa. É a falta de perdão e não perdoar o outro também. É como se você tivesse uma algema. Imagina aí um peso desse. Lembra dos filmes que a gente vê o presidiário com uma bola amarrada no pé, aquela bola de aço pesada, amarrada? É mais ou menos isso. A culpa é quando você tem aquela bola, algo que te prendeu lá no passado, uma coisa que você fez ou que você deixou de fazer, que você se sente culpado, é uma algema, e a falta de perdão também é a mesma coisa, e te prende mesmo. Imagina você tentando andar com esse peso, então se livra de peso, se perdoe e perdoe também. É questão de atitude, perdoar é questão de atitude, não é questão de amnésia, de não lembrar mais. Você pode até lembrar, mas desde que isso não te afete como está afetando hoje. Outra coisa, ative o estado de presença. E aqui a gente gosta muito de trabalhar nesse livro aqui. Peraí, deixa eu pegar isso. Aqui, a base é esse livro, Inteligência Positiva. É um livro muito bom que a gente usa também, que a gente trabalhou, que é trazer o estado de presença. Lembra que depressão e ansiedade, depressão, você está longe, você está no passado, está presa no passado. Ansiedade, você está preso, aprisionado num futuro que você nem sabe se vai acontecer. Então, e você trazer o estado de presença onde você desenvolve. Enquanto você está no passado e no futuro, você não consegue ter um estado de presença para tomar uma decisão assertiva. Especialmente se o futuro te preocupa, se está te deixando angustiado, se está te deixando ansioso. Então, estar no estado de presença é algo extremamente valioso, e aqui a gente faz um teste, que a gente diz que nós temos duas mentes, né? A mente de desenvolvimento e a mente sabotadora, essa mente de sobrevivência, e a gente faz um teste para medir como é que nós estamos, como está o nosso estado de presença hoje, o nosso coeficiente positivo. E aqui eu também me comprometo, caso você queira, deseja fazer esse teste, lembrando que o teste, quando você for fazer, tem 2 testes lá. Tem um teste para medir o seu coeficiente positivo e ele precisa ser maior do que 75%. Se ele deu menor do que 75%, você está no modo sobrevivência, ou seja, você está no modo sabotador, e abaixo de 75%, dificilmente você tem condição de tomar decisões assertivas, decisões com foco no presente, uma decisão coerente com o seu estado, com a sua essência, com o momento em que você está vivendo. Mas no modo acima de 75%, você está no modo desenvolvimento. Ou seja, é aquele modo em que, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, mesmo que você esteja passando por uma situação desafiadora agora, nesse momento, você tem condição de tomar decisão e a sua decisão está coerente com o tempo, com o ambiente e com a sua essência também. Então, mais uma vez aqui, se quiser o teste, me pede que eu passo para você. E também tem um teste dos sabotadores. Existe um modo sábio, existem 9 sabotadores que estão o tempo todo ali nos sabotando, impedindo a gente de agir, de avançar. Dentro do livro aqui também tem uma atividade que é muito interessante, que é a atividade dos bloqueios emocionais, para a gente identificar o que muitas vezes nos impede de agir, o que muitas vezes nos impede de avançar, quais são essas crenças que nós temos, que muitas vezes acontecem desde lá da nossa infância, e que para algumas pessoas é tão fácil fazer algumas coisas, mas para outras é tão difícil, é tão desafiadora. E a sensação que a gente tem é que a gente está paralisado, e muitas vezes a gente está paralisado sim, paralisado ó, na nossa mente. E o nosso corpo acaba acompanhando isso. Então, trazer essa consciência é muito importante. Se você tiver também interesse em fazer essa atividade dos bloqueios, me peça que eu passo para você também, tá? Dos bloqueios emocionais, que ela é muito importante também. E aqui, o estado de presença é para a gente poder falar da inteligência positiva, então já tem aqui 3 atividadezinhas legais aqui para você fazer. Cuide dos seus pensamentos, assim como você pensa que é, assim será. Então, pensa que pensamentos, lembra da autorresponsabilidade? Eu sou responsável pelos pensamentos que eu estou tendo. Eu tenho condição de controlar os meus pensamentos, ou de alimentar os pensamentos, ou de paralisá-los. Isso é responsabilidade minha. Então, eu tenho que trazer à memória pensamentos que me dão esperança, esperança de um futuro bom. Mas o que a gente tem alimentado? O que a gente tem pensado a nosso respeito?
que a gente tem pensado em relação às pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso trabalho, à nossa empresa, às pessoas que estão na nossa convivência? Como é que está a nossa casa? Que pensamentos eu tenho em relação à minha família hoje? Isso aí é assunto para mais tantas outras emoções, mas vamos lá. Olha que bacana essa dica também, tenha bons hábitos, mas tenha consistência e disciplina. Não adianta hoje eu acordar, fazer uma atividade física, começar a me alimentar melhor e amanhã eu não permanecer. Ou fazer uma semana e na próxima semana acabou, não tenho disciplina, não tenho consistência, não tenho perseverança naquilo que é bom. Então isso aqui também é muito importante. E fale sobre você. Gente, é algo mais valioso que tem, é a gente poder falar de nossos sentimentos para em quem a gente confia. E esses asteriscos aqui, ele é muito importante porque não é para todo mundo que você pode falar. Nem todo mundo tem maturidade, nem vai ter condição, até mental, física e emocional, para te ajudar. Então pode ser até pior você se abrir para alguém que não tem a condição de te ajudar. Pode até piorar a situação. Então, mas também não se feche, porque às vezes a gente fica naquela questão, não posso confiar em ninguém. Não confio em ninguém, ninguém é de confiança, vão sair por aí falando. Não, sabe? A gente precisa ter com quem confiar. Primeiro passo é seja alguém de confiança, seja alguém que as pessoas possam confiar em você, seja alguém que as pessoas possam confiar em você. Primeiro passo é esse, sabe? Seja alguém maduro, alguém que possa ouvir o que o outro tem a dizer sem julgar, sem fazer julgamento, sem ficar dando conselhos o tempo todo, sabe? Às vezes a pessoa só quer desabafar, é você só emprestar seus ouvidos e seu olhar de amor, de atenção. Exercita o foco de presença ali na hora em que a pessoa estiver se abrindo com você, vai exercitando com você, e no momento que você vai ouvindo aquilo, vai internalizando, você vai sentindo o desejo e vontade de falar também sobre você. Talvez não seja para essa pessoa que está se abrindo com você, talvez seja para outra pessoa, talvez seja para um profissional, mas fale. Minimizar o problema, negar o problema, só vai trazer transtornos muito maiores. E por último, eu quero deixar essa frase aqui, que eu deixei para eles, agora estou deixando para você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, emocional, relacional, cuidar da sua saúde espiritual, a sua conexão com Deus, a sua conexão com a sua essência, a sua conexão com o seu propósito de vida. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E você vai começar a se abrir no momento que você tiver se estruturado, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Que é para isso que nós estamos aqui, para poder ajudar outras pessoas, sabe? É compartilhar conhecimento. Eu estou compartilhando aqui com você um conhecimento que está comigo, que não está mais comigo, agora ele está com você. Se você pode compartilhar, compartilhe essa live, compartilhe essa aula, compartilhe essa reflexão com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mas muito mais do que compartilhar esse vídeo com outras pessoas, é você compartilhar esse conhecimento, é você conversar com outras pessoas sobre isso, sabe? Então, assim, compartilha o vídeo e depois vamos conversar sobre isso e conversa sobre isso. É tão importante, é tão relevante a gente poder falar e ter essa sensação de ser útil na vida das pessoas. Então, fica aqui o meu recado de amor, de carinho, de empatia, de conhecimento, de tudo que você quiser colocar, mas saiba que eu estou falando aqui de coração para você, de coração para coração. Jung tem uma frase que eu gosto muito, desculpa, gente, estou numa tossezinha chata, mas Jung tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, conheça todas as técnicas, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.